Cartas, Doação e Racismo. Ele ganhou a antipatia após série de denúncias. Com a morte da Rainha Elizabeth II, quem assume o trono britânico é Charles, aos 73 anos, filho mais velho da rainha e de Philip, de cartas enviadas a ministros do governo do Reino Unido, fazendo petições até recebimento de milhões de dólares em dinheiro do primeiro-ministro do Catar. O sucessor ao trono já virou manchete diversas vezes por se envolver em polêmicas. Por exemplo, memorandos do Aranha Negra. Entre 2004 e 2005, Charles enviou aos ministros de 7 departamentos governamentais do Reino Unido cartas nas quais ele fazia petições sobre os assuntos que iam desde a guerra do Iraque até terapias alternativas. O esconderijo desses memorandos secretos foi divulgado após uma batalha de 10 anos pelo Guardian. Foram encontradas 27 cartas, sendo 10 dele. O nome Memorandos do Aranha Negra foi dado devido à caligrafia distintamente ilegível do Príncipe de Gales, o que lembrou o veículo internacional. Teve também o aperto de mão no Mugabe. Charles apertou a mão do então presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, no funeral do Papa João Paulo II em 2005. O incidente não foi bem visto, uma vez que a União Europeia impôs sanções contra o regime de Mugabe devido a alegações de violações dos direitos humanos. Paradise Papers. Em 2007, Charles fez campanha para alterar os acordos sobre mudanças climáticas, sem revelar que a propriedade privada dele investiu milhões de libras em uma empresa offshore para mudar acordos climáticos. Foi o que mostrou um documento, aliás, vários documentos vazados do Paradise Papers, segundo a BBC. Em 2009, foi revelado que Charles chamou o amigo dele, Colin Dillon, um empresário britânico asiático, de fuligem, em tradução livre. No entanto, Dillon defendeu Charles contra as acusações de racismo, dizendo que o apelido era um termo de carinho. Bom, doação de caridade da família Osama Bin Laden. Em 2013, Charles aceitou uma doação de 1 milhão de libras de 2 meio-irmãos de Osama Bin Laden, 2 anos após a morte do líder da Al-Qaeda, para o Fundo de Caridade do Príncipe de Gales. Segundo a BBC, Bin Laden foi deserdado pela família em 94 e não há indícios de que seus meio-irmãos tivessem ligações com as atividades que ele fazia. Também teve a mala de dinheiro do político do Catar. Segundo o relatório do Sunday Times, Charles teria recebido 3 milhões de libras durante reuniões com Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ex-primeiro-ministro do Catar, em 2015. O dinheiro foi passado imediatamente para o Fundo de Caridade do Príncipe de Gales, uma das instituições de caridade, segundo a Clarence House. Tem mais aí. No texto ali no UOL você consegue acompanhar todas as polêmicas. Bruno, sobre isso, não é? Quem é essa figura que assume o trono, como ele é visto, é respeitado, não é? Como ele é visto de maneira geral pela comunidade local e internacional? Bom, o Príncipe Charles, como você comentou bastante aí, o Sakamoto também falou, a reputação dele não é a mais ilibada possível, né? A gente tem várias questões envolvendo o relacionamento dele com a princesa Diana, né? Essa série de notícias colocando a reputação dele em jogo com relação a receber dinheiro, por exemplo, do Osama Bin Laden, né, do príncipe do Catar. Então, se a Rainha Elizabeth tinha essa função de conectar socialmente, de trazer esse conforto emocional aos britânicos, provavelmente o príncipe Charles não vai ter esse mesmo efeito, né? Ou não vai ter esse efeito de maneira tão eficiente, né? Então, vai ser uma tarefa difícil para ele conseguir ocupar esse espaço, né? Especialmente porque esse contato que ele tem, que ele deveria ter com o público já começa, né, digamos assim, minimizado, né? Do ponto de vista internacional, eu acho que isso afetaria, talvez não afete tanto, né, o Reino Unido, né? Até porque, como eu falei anteriormente, a postura do rei, né, agora do rei Charles, é uma postura mais ou menos simbólica, né? Obviamente que existe uma questão diplomática, né? A imagem do Reino Unido ela é apresentada pelo monarca, né? O monarca ele tem essa função de incorporar o papel do Estado, né? Mas não colocaria isso como uma questão direta a influenciar, por exemplo, a política externa ou a diplomacia do Reino Unido, né? Como você bem colocou e o Sakamoto também falou, esse papel está muito mais associado ao primeiro-ministro, né? Que é quem de fato chefia o governo, né? Mas é difícil saber, é difícil prever o que vai acontecer, né? Mas
me parece que existe um clima, né, uma atmosfera de tristeza profunda, né, com essa impossibilidade do Príncipe Charles conseguir ocupar esse mesmo espaço que a rainha ocupou, né? Isso é preocupante, né? É preocupante no sentido de que esse momento que o Reino Unido passa agora, há necessidade desse vínculo emocional para conseguir conectar, né, o país, né, dentro dessa crise econômica, dessa crise política, né, especialmente com os desenvolvimentos do Brexit e esse confronto na Ucrânia, né?